Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Falta de tempo mesmo. Hoje a gente vai falar sobre a escravidão um pouquinho, né? Uma pequena parte sobre a escravidão no Brasil. Eu me baseei nesse livro aqui que eu gosto muito, que é o 1808, do Laurentino Gomes. É um livro que eu aprendi muito sobre a história do Brasil, muito sobre a vinda da família real, e ele dedica um capítulo inteirinho sobre a escravidão nesse livro aqui. E é um assunto, né, que não pode ser nunca esquecido, né? A escravidão é um assunto que ainda hoje provoca muitos debates na sociedade, né? Então a escravidão ela está sempre presente e a gente teve casos, como eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Tivemos casos na Serra Gaúcha de exemplos de trabalho análogo à escravidão, né? Porque as pessoas estavam numa situação de trabalho precária, né? Sem oferecer banheiro, sem oferecer o mínimo, né? O mínimo que a gente precisa para sobreviver, né? Então eu achei de bom tom fazer um vídeo sobre isso. A escravidão ela existiu no Brasil por mais de 300 anos, né? Imagina, 300 anos escravizando pessoas. Se a gente pensar friamente, né, no mínimo é um absurdo escravizar as pessoas por tanto tempo, né? Não deve se escravizar nem por um minuto uma pessoa, né? E no Brasil nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Agora no próximo 13 de maio, né, que está bem próximo, que daqui a 30 dias, 28 dias, faz 135 anos que foi abolida a escravidão no Brasil. Mas ainda hoje a gente encontra casos, né? Teve até bem pouco tempo no Fantástico que teve um caso de uma senhora que ficou escravizada, né? Trabalho análogo à escravidão, não se usa mais esse termo, né? Mas é um trabalho análogo à escravidão. Tem até uma lei que existe, né? Que ela define o que é trabalho análogo à escravidão. E nós tivemos um caso, passou no Fantástico aqui, que teve uma senhora que ficou desde criança, né, foi para ser empregada desde, sei lá, 12, 13 anos, foi para ser empregada de uma família e acabou sendo escravizada, né, tendo trabalho análogo à escravidão. Ela não podia sair, ela não tinha liberdade, ela ganhava lá uma miséria, né, da família a título de pagamento, mas na verdade era muito abaixo do salário mínimo. Então ainda hoje nós temos vários casos, né? Como eu falei há pouco, tivemos aqui na Serra Gaúcha casos de trabalho análogo à escravidão, né? Então a maioria desses escravos que vieram para o Brasil, eles vinham do Moçambique, Congo e Angola. Eram os 3 países mais que forneceram escravos para o Brasil. Então assim, o português ele ficava só na costa, ele ficava só próximo ali ao mar. Ele não ia até o interior para fazer essa captura dos escravos. Quem fazia essa captura era o próprio negro, né? Ele que fazia, ele ia lá no interior, capturava as pessoas, né? Nas tribos, enfim, mulheres, crianças e homens, e levava até o litoral. Ali eles trocavam essas pessoas por cachaça, fumo, tecidos, enfim, por outros produtos que era chamado de escambo. E essas pessoas embarcavam em navios em direção ao Brasil, né? Claro que as Américas, mas a gente vai falar hoje só sobre o Brasil, né? Então essas pessoas, elas eram capturadas lá no interior da África, né? Pelos próprios semelhantes deles, eram trazidas até o litoral, né? E ali elas eram trocadas por mercadorias que, né, interessavam para esses captores, né, no caso. E se a gente pensar assim, é uma coisa horrorosa, né, de acontecer. Imagina, tu mora lá no interior do Rio Grande do Sul e um semelhante teu, um gaúcho, enfim, um brasileiro, vai lá, te captura, né, e te obriga a embarcar num navio para uma terra desconhecida, não sabe o teu destino e te troca ainda por mercadorias. Imagina, é horroroso isso. Eles demoravam cerca de 40 dias para chegar no Brasil, né?
E a travessia era desumana, né? Tem vários filmes aí, e tem um que me chocou bastante, que é o Amistad, que é um filme com Morgan Freeman, 1996, se eu não me engano. É um filme bem chocante, assim, me chocou bastante, sobre a condição do cativo na travessia, né? Para ele chegar nas Américas. Então, aqui na página 217 do livro do Laurentino, ele descreve um pouquinho como é que era essa travessia. Página 217. Acorrentados aos pares, perna direita com perna esquerda, mão direita com mão esquerda. Cada escravo tinha menos espaço do que um homem dentro de um caixão. Um capitão, temendo perder toda a carga antes de chegar ao destino, por causa da superlotação, né, decidiu jogar ao mar todos os escravos doentes ou desnutridos. Ao longo de 3 dias, 133 negros foram atirados da murada vivos. Imagina! Só um conseguiu escapar e subiu novamente a bordo. O dono do navio pediu indenização à seguradora pela carga perdida. Olha que desaforo. Diz no livro dele que a cada 100 cativos, 45 chegavam vivos até o porto do Rio de Janeiro. Então, mais da metade da carga, né, não sobrevivia à travessia. Realmente as condições eram muito precárias, nem sei descrever, sabe, pelo que eu tenho lido ali, tá? Quando chegavam ao porto do Rio de Janeiro, eles ficavam em quarentena, né, porque eles chegavam muito debilitados, muito magros, enfim, muito mal mesmo. Os que conseguiam sobreviver ficavam no porto do Rio de Janeiro por um período que eles chamavam de quarentena, em que eles eram alimentados, né, melhor, né, recebiam uma alimentação um pouco mais nutritiva, para poderem engordar e para poderem ir para o mercado, né, servirem como uma mercadoria qualquer. Eles ficavam ali, as pessoas que desejavam comprar um escravo, eles iam até esse porto aí, que é o nome de Valongo, que ele dá o nome aqui no livro, e eles ficavam ali, eles eram examinados, né, como se fosse uma mercadoria, um gado, um boi, uma vaca, uma coisa qualquer. Tem uma pessoa aqui que descreve como é que seria a compra de um escravo lá nesse porto, que chama Valongo. Quando uma pessoa quer comprar um escravo, ela visita os diferentes depósitos, indo de uma casa a outra, até encontrar aquele que lhe agrada. Ao ser chamado, o escravo é apalpado em várias partes do corpo, exatamente como se faz com um boi no mercado. Ele é obrigado a andar, a correr, a esticar seus braços e pernas bruscamente, a falar, a mostrar a língua e os dentes. Essa é a forma considerada correta para avaliar a idade e julgar o estado de saúde do escravo. Então, esse relato, ele mostra como o escravo era visto, simplesmente como uma mercadoria, né? Se ele pode andar, se ele pode correr, se ele pode se movimentar rapidamente. Então, em 1810, um escravo era comprado por cerca de R$8.000 e vendido por cerca de R$30.000. Então, esse era um negócio muito lucrativo, enriqueceu muita gente, né, à custa dessas vidas que eram arrancadas lá da África, obrigadas a vir para um país totalmente desconhecido, com língua, com costumes, com tudo muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, a violência, assim, além da física, além da violência de passar fome, além da violência de sofrer maus tratos, era a violência de ser arrancado do teu país natal. Um dos historiadores ali, em 100 anos, entre 1701 e 1801, cerca de 10 milhões de pessoas foram traficadas para as Américas, né? Isso não inclui só o Brasil. Isso equivale à população de São Paulo, né? Se toda a população de São Paulo fosse traficada para um outro país, enfim, né? Isso equivale. Então, para te ver a dimensão desse tráfico, né, de pessoas que foi. Claro que até hoje existe o tráfico de pessoas, de crianças, de órgãos, existe tudo. Mas esse aí eu acho que é o mais escandaloso de todos os tempos, né, o tráfico de pessoas para as Américas, incluindo o Brasil. Então, se tu gostou desse vídeo, curte, compartilha.
O meu canal aqui é só de história do Brasil, que eu gosto mais, enfim. Mas também aceito sugestões de vídeos, né? Porque a gente aprende mais. Cada vez que alguém sugere alguma coisa, a gente não conhece, mas vamos pesquisar e vamos aprender mais com isso. Beijo e até o próximo.